Olá, seja muito bem-vindo ao programa Ponto de Vista, o meu, o seu, o nosso programa semanal de entrevistas e, claro, construção do conhecimento. Estamos mais uma vez aqui em Campina Grande do Sul, no Eremitério dos Manos da Terna Solidão, hoje entrevistando o professor Denilson Rossi. Ele é licenciado em Filosofia, bacharel em Teologia, especialista em Counseling, especialista em Filosofia Clínica, especialista em Docência do Ensino Superior e mestrando em Teologia. Vai nos brindar com a sua sabedoria, com a temática A Arte das Relações Interpessoais no Ambiente de Trabalho. Seja muito bem-vindo você, mas acima de tudo, bem-vindo você, professor Denilson. Obrigado pelo seu tempo. Esse programa também é teu. Muito obrigado, André Azevedo, pelo convite. É uma honra, é uma alegria estar aqui nesse bate-papo com você, né? Quero saudar todos aqueles, né, que nos assistem nesse momento. E esse tema é um tema que eu tenho estudado nos últimos 5 anos especialmente, né? E coordeno no Grupo Educacional e Técnico uma pós-graduação em Gestão de Pessoas. E esse trabalho tem me requerido, né, estudar esse tema em função de coordenar esse projeto, né, de pós-graduação. E também, obviamente, que é um tema muito atual, né? Para a gente começar a calibrar a conversa, professor, há um conceito que a gente pode dizer que é certo, ou exato, ou aproximado do que seja relação interpessoal? Pois bem, André, se a gente partir da própria lógica da expressão, né, relações interpessoais, poder-se-ia dizer que trata-se de relação entre as pessoas, né? Mas uma vez que nós adjetivamos esse conceito com o ambiente do trabalho, né, nós contextualizamos relações interpessoais no ambiente de trabalho e percebe-se, constata-se atualmente que grande parte de nós brasileiros, né, grande parte das pessoas passam mais tempo ou passamos mais tempo no ambiente onde trabalhamos do que com os nossos próprios familiares. Isso é verdade. Né? Isso depreende uma compreensão no sentido de que o ambiente de trabalho é um ambiente também de convivência. Portanto, de múltiplas relações com pessoas de diferentes origens, de diferente formação, né? Diferente ponto de vista, né? Diferentes crenças, diferentes concepções de mundo, de verdade. Isso implica, né, uma complexidade, uma sabedoria muito grande para a gente poder saber viver saudavelmente num ambiente com outras pessoas. O velho Aristóteles, o sábio Aristóteles, ao definir o ser humano, dizia que ele era um animal racional, mas também um animal político, ou seja, há uma certa natureza do humano para travar relações interpessoais, para ter convivências. Mas por que ao mesmo tempo, professor, se isso é quase natural do humano, da natureza dele, ao mesmo tempo é tão difícil a gente conviver com o outro? Veja bem, André, eu penso que talvez uma coisa que a gente, partindo do Aristóteles, né, a gente estuda um pouquinho Aristóteles, ele diz assim que o animal racional, o homem, né, o homem é um animal racional porque é social. Ele diz assim, a condição de gregariedade, que o homem é um animal gregário, né, mas diferentemente das abelhas, que também são gregárias, vivem juntas. Todavia, né, as abelhas não pensam, não raciocinam, né? Então elas repetem. Né? O homem não, ele pode agir diferentemente de um momento para o outro. Né? Então o que acontece? Para viver em sociedade, harmonicamente, ele precisa pensar. E ao pensar a própria existência, ele se dá conta da dependência que ele tem do outro, que ele necessita do outro. Então Aristóteles, né, me parece defender a seguinte tese, que o homem é social por ser racional e por ser racional, necessariamente ele é um ser social. Ou seja, a sociabilidade leva à racionalidade e a racionalidade leva à sociabilidade. Então as duas coisas, socialização e racionalização, são indissociáveis no pensamento do Aristóteles. Né? Todavia, obviamente que há um elemento chamado subjetividade. Então, quando a gente fala de relações entre as pessoas, a gente está falando também de relações entre sujeitos. E aí, cada sujeito pode olhar o mundo de uma forma. Né? Posso fazer alguma analogia? À vontade, né? Por favor. O espaço é teu. Obrigado, André. Então, eu gosto muito de uma analogia, é o seguinte, vamos imaginar escalando uma montanha, vamos fazer um pouco de alpinismo. Né? Então, vamos escalar uma montanha. Estamos aqui em Campina Grande do Sul, né?
Paraná é próximo à Serra Próximo do Mar. às montanhas. As montanhas, então vamos usar essa analogia. Então veja bem, André, o que acontece? Não é possível a mim ou a você, a qualquer outro, né, que se propõe a escalar uma montanha, visualizar todos os ângulos da montanha. Só que, se você me perguntar, depois que eu descer da montanha, como foi a escalada, eu vou descrever, né? Com muito entusiasmo, né? Com, obviamente, empenho, tá? Vou dar detalhes da escalada. E para mim, a verdade daquela montanha é a verdade segundo o percurso que eu percorri. Mas pode ser que no lado oposto da mesma montanha escalou um outro ser humano. E se nós dois fôssemos colocados à baila, ou num momento como esse de colóquio, de conversa, cada um iria descrever uma face diferente da montanha. Um ponto de vista. Um ponto de vista. Um ponto de vista diferente. O que incorreria, obviamente, na possibilidade de repente, até não comungarmos da mesma... Não, você escalou uma outra montanha. Não foi a mesma que eu. Não, é a mesma montanha. O ponto de vista é que é diferente. Então, o que acontece? Né, respondendo à tua pergunta novamente. Se o homem é um animal social, ele é racional, e as duas coisas juntas, por que ele tem dificuldade de conviver com o outro? Porque ele não consegue enxergar o mundo como o outro. Com o olhar do outro. Com o olhar do outro. Ele enxerga do ponto de vista dele. E aí, aceitar que o ponto de vista do outro também tem razão, exige muita sabedoria do ser humano. E talvez tenha humildade. Um aspecto diferenciado, porque como família, de certa maneira, professor, me dá a impressão que a gente tem um projeto comum. O esposo, a esposa, o pai, a mãe, os filhos, eles estão focando no mesmo aspecto, mesmo que por pontos de vista diferentes. Correto. No trabalho, não sei, você talvez tenha experiência nas suas atuações de corporativos, dá-me a impressão que todos também têm um objetivo, mas cada um parece que às vezes corre por conta própria. Daí derivam as questões de dificuldades de relações interpessoais no trabalho? Perfeitamente, e o que exige no ambiente de trabalho, hoje se trabalha muito a questão do treinamento de gestores de pessoas, né? A gestão de pessoas. Então, por quê? Porque você tem numa equipe de trabalho pessoas que transitam, que têm perspectivas diferentes. E para que o projeto da empresa, da instituição, da organização seja alavancado para o sucesso de todos, alguém tem que gerir essas relações em prol do bem comum. Né? Porque, por natureza, cada um vai ver do seu ponto de vista, né, aquilo que acha ou entende ser o melhor, ou entende ser o correto. Como diz o ditado popular, eu puxo a sardinha para minha brasa. Naturalmente. Que é o meu interesse, a minha limitação, o meu modo de ver o mundo. Exatamente. Na tua opinião, professor, então talvez numa equipe, digamos assim, que tem problemas de relacionamento, que talvez a equipe não abrace a causa da empresa, da instituição, o foco, a atenção deveria estar com o gestor, com o líder? Eu não diria assim que deveria estar com ele, né? Mas ele é o mediador do processo, né? Eu diria assim, o gestor tem que cuidar, porque ele não pode também, como uma esponja, absorver todas as dificuldades da sua equipe nele, senão ele também não vai dar conta, né? Mas ele precisa, com muita sabedoria, mediar as relações entre os membros da equipe. E André, se me permite, há dois pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, até tem um livrinho deles aí no mercado, sobre relações interpessoais, né? Trabalharam na área de recursos humanos, né? Que é o Crivellari e o Takamori, e eles, segundo eles, nos últimos 10 anos, 2/3 das pessoas que foram demitidas das grandes empresas, sabe qual a causa principal? Dificuldade de relações interpessoais. 2/3? 2/3. Não eram por questões técnicas? Não. Eram bons técnicos? Inclusive, os autores chegam a dizer assim que profissionais de gabarito e que gostavam de fazer o que fazia, né? Mas, de repente, com o colega de trabalho, não conseguia afinar o instrumento, não conseguia sintonizar o mesmo projeto. Sim. E precisa alguém, né? A empresa, pelo bem da empresa, de repente a empresa demite. Quer dizer, 2/3, né? Para ilustrar, quer dizer, a cada 60 pessoas demitidas nos últimos 10 anos, 40, ou seja, de 60, 40 foram mandadas embora, né? Ou demitidas por problema de relacionamento humano. É bem assustadora essa estatística, né? Muito. Porque isso coloca em xeque muitas questões e modos de gerir a equipe, de trabalhar o processo.
Inclusive, eu diria para você o seguinte, para aquele, né, para você que está nos assistindo também e compartilhando desta fala, eu diria o seguinte, que hoje talvez um dos maiores desafios, né, e as grandes empresas ao fazer a triagem, não é a preocupação maior com a qualificação técnica, mas com a habilidade humana. Por quê? Grandes empresas hoje, ela tem disponibilidade para treinar o funcionário ou o membro da equipe, ou digamos, numa linguagem mais contextualizada, o colaborador, né? Ela tem capacidade de preparar tecnicamente o colaborador para produzir, né? Agora, se ele humanamente não tem habilidade de convivência, aí a empresa não consegue. Então é mais barato, custa menos para a empresa contratar uma pessoa menos preparada, mas habilmente na condição de socialização, porque aí ela treina a pessoa tecnicamente, né, do que contratar uma pessoa que sabe muito tecnicamente, mas não sabe conviver. E isso atrapalha todo o processo de produção. Todo o processo de produção. Trava, por mais competente que seja. Então, parece-me que hoje uma das grandes competências exigidas nas corporações é a habilidade humana. Saber relacionar-se com o outro. E esse saber relacionar-se, professor, ele é um dom inato ou ele pode ser adquirido também? Eu tenho impressão de que há, de alguma forma, assim, dado o processo de formação das pessoas, né, a família onde nasceu, a maneira como foi educado, que algumas pessoas, quando chegam à fase adulta, né, que adentram o mercado de trabalho, elas já estão mais preparadas, né, pela própria contextualização cultural em que foram formadas. Todavia, eu acredito muito que essa também é uma habilidade que nós podemos desenvolver. E como educador, como professor, eu insisto muito e cuido disso, cuido com muito cuidado dessa questão com os alunos, porque eu penso que uma das grandes tarefas do educador hoje é instigar o educando ou formando, né, a estar antenado para essa questão humana. Não é só a formação técnica, porque hoje ele pode, inclusive, tem N fontes de formação para além do docente. A escola não detém mais o monopólio do saber. Perfeitamente, né? Mas a relação educador e educando pode treinar o educando para saber relacionar-se bem com seus pares no ambiente de trabalho. Já teve situações que na sala de aula você teve que ter aquele jogo de cintura da relação interpessoal e de repente um aluno te falou, professor, aquilo que você ensinou para a gente me marcou para a vida, para o futuro? Hoje a minha geração nem tanto, mas a gente acaba se inserindo, né? A geração dos nossos filhos, a chamada geração Facebook, né? Sim. Então é muito comum eu encontrar lá no meu Facebook recadinhos de ex-alunos, né? Professor, a tua presença, né, na minha vida foi importante. E alguns, hoje ainda vi antes, né, na hora do almoço, eu vi lá pessoa e professor com P maiúsculo. Me chamou a atenção. Por que esse acadêmico colocou pessoa antes de professor? Provavelmente, enquanto eu trabalhei com ele na sala de aula, ele me percebeu primeiro como pessoa e depois como professor. Né? Pode ser que talvez os conteúdos, as técnicas, ele não lembre no futuro, mas a presença, o que você inseriu no cotidiano dele, que deu sentido para o seu atuar, isso ficou marcado. E vou fazer um outro exemplo prático, André, e né, o telespectador pode certificar-se disso. Se eu perguntar para você que está em casa, né, para você que está assistindo esse programa e tal, se perguntar para você agora, vamos pensar numa pessoa que há 10 anos você não vê. 1, 2, 3, veio o nome na tua cabeça. 10 anos você não vê a pessoa. Diga para mim, o que veio mais forte na tua memória? A sabedoria que ela possuía, os bens que ela tinha, né? Ou o conhecimento, ou o jeito de ser da pessoa? O jeito de ser. O jeito de ser. Quem lembra de um amigo, de uma amiga, né, um filho, um pai, uma mãe, uma avó que já faleceu, né, ou que mudou para um outro lugar que há muito tempo você não vê? Quando você pensa nessa pessoa, o que vem à mente, a própria psique já faz emergir na racionalidade o jeito de ser da pessoa. Aí a grande pergunta, daqui a, sei lá, 20, 30 anos, como eu quero ser lembrado por aqueles que conviveram comigo? As lembranças que eu posso suscitar na vida do outro.
E isso, no caso de um líder, de um gestor, é fundamental. Fundamental, é imprescindível. Porque se o gestor não estiver preparado para lidar com essa, né, situação ou com essa questão de convivência, ele pode, inclusive, levar uma equipe a se desintegrar totalmente. Nós vamos dar uma pausa agora, professor, para o nosso intervalo e voltaremos um pouquinho mais com esse perfil do líder, do gestor e de algumas dicas de como a gente pode ser um bom líder e um bom gestor que possa trabalhar a questão da convivência com a sua equipe. Professor, no bloco anterior fizemos alguma série de considerações e paramos com aquela dúvida. Quais seriam as características de um bom gestor, de um bom líder, que ele possa articular relações interessantes na sua equipe? Muito bem, André. Eu vou destacar 3 características. Obviamente que essas 3 características não esgota aquilo que vem a ser, né, da competência ou da habilidade de um bom gestor. Mas a primeira grande característica que eu destaco, né, como fundamental, né, imprescindível para alguém que quer colocar-se, né, na condição de liderar outras pessoas é o autoconhecimento. Então, você conhecer-se profundamente, né, você ter intimidade com você mesmo. E a ponto, por que eu digo isso? Porque, vez que outra, nós nos surpreendemos com as nossas reações diante de certas situações novas que surgem, né? Então, veja como é importante eu me conhecer. Porque, de repente, alguém da minha equipe tem lá um tipo de comportamento e eu posso ter uma reação, né, que me desautorize a continuar liderando aquela equipe. Então, veja a importância que é de uma pessoa saber-se, né, conhecer-se, né? Portanto, o autoconhecimento. A primeira postura de um líder, de um gestor, não é um aspecto externo, mas é um passo interno. Interno. Eu diria assim, olha, que para liderar alguém, só é merecedor, né, em tese, na essência, quem é capaz de liderar a si mesmo. Então, se eu me conheço, eu tenho habilidade, tenho condições de liderar minhas emoções, meus pensamentos, né, minhas ideias, tá, né, saber dosar isso, então eu vou conseguir liderar outras pessoas, né? Aquele que não é capaz de liderar a si, em tese, jamais vai ter condições de liderar uma equipe. Né? Então, essa é uma primeira característica. Uma segunda característica, eu diria assim, você ter muita humildade. O líder, o bom líder, ele precisa de humildade. Né? Por que humildade? Entender que ele não é capaz de ver todos os ângulos da mesma realidade. Né? Por mais que ele saiba muito, ele não pode saber tudo. Porque não é possível uma pessoa saber tudo. Né? Isso me parece uma coisa, digamos, unânime, uma tese unânime, né? Concordar-se com esse ponto de vista. No sentido de que não dá para uma pessoa... Não, eu estou na empresa aqui há 20 anos. Então, você está há 20 anos. Pode ser que o cara que chegou ontem, ele viu alguma coisa que precisa ser mudada e que você em 20 anos não viu ainda. O olhar de 20 anos pode estar viciado, né? Obtuso, míope. Né? Tá lá, houve um treinamento, né, nesse processo que pode desvincular-se, né, de um sucesso da instituição. E veja, então essa humildade de reconhecer que o outro também pode ter razão. A palavra humildade, professor, geralmente no senso comum, ela é vista no sentido pejorativo, né? Como um rebaixamento. É nesse sentido que o líder, o gestor, tem que ter humildade de rebaixar-se? Não. Não. O que seria humildade? A gente pode brincar um poua etimologia da palavra? Por favor, à vontade. Então, a palavra humildade, me parece que etimologicamente ela vem do latim humus, né? E humus, já estamos aqui em Campina Grande, né? Tem muito humus aqui. Muito humus, né? O que é o humus? É a parte fértil da terra. Você joga uma semente, né, num terreno, né, que tem humus, vai nascer uma planta saudável que vai produzir bom fruto. Eu diria então que a humildade é uma condição sólida que gera vida, que gera dinamismo. Então não é submissão. Humildade não é submissão, né? Não é esconder-me, rebaixamento. Não é rebaixar-me, né? Mas é colocar-me numa condição, né, de poder gerar a vida na equipe. E obviamente que alguns líderes, eles escondem a equipe, só eles aparecem. Então não gera vida, isso diminui a vida. Isso não é uma postura humilde. Isso não é uma postura humilde, isso seria uma postura de arrogância, Sim. Né? De querer aparecer, tal, de mostrar serviço. Não, humilde ele coloca numa condição de fazer
a vida surgir no meio da equipe. Né? E para isso ele tem que acolher, estar atento aos variados pontos de vista. Então, o autoconhecimento é fundamental, a questão da humildade e uma terceira, eu diria, ser ousado. Né? Não, mas não é contrário de humilde? Não, são complementares. Complementares. Complementares no sentido que quem que é a pessoa, quando a pessoa é ousada? É a pessoa que também arrisca. Né? Ela propõe o novo, ela não fica no mesmo. Né? Ela não cai na rotina, ela busca criar novidade. Pode errar? Pode errar. Né? Mas se ele é humilde, ele vai reconhecer que errou, não vai ter problema, vai retomar. Né? Agora, quem não é humilde tem medo de arriscar, porque se errar, não vai conseguir admitir o erro. Né? Então o líder precisa se conhecer, precisa ser humilde e ser ousado. Né? Você é especialista em counseling e também filosofia clínica. Já deve ter atendido muitas pessoas, muitas empresas, muitas corporações. Poderia nos dar algumas dicas de como a gente pode trabalhar relações interpessoais sadias no ambiente de trabalho? Perfeitamente. Uma primeira questão, assim, uma dica que eu coloco como sugestão é a seguinte. Veja, pense nessa frase, como o mundo te parece? Se você colocasse uma lente azul, qual a cor que você viria o mundo? Azul. Se você colocasse uma lente vermelha, qual a cor que você viria o mundo? Vermelha. Então, uma dica que a partir da filosofia clínica que eu sugiro para quem quer cuidar da equipe no ambiente de trabalho, ou quem trabalha como liderança, é ter essa sensibilidade de perceber que o mundo para o outro pode ser muito diferente do que é para você. Né? Então, assim, não entender que como você vê o mundo é a melhor maneira, é a verdade, a única maneira. Então, existem muitas maneiras de ver o mundo. Né? Depende da lente. Bom, eu usei aqui cores, o azul, o roxo, mas a gente poderia chamar isso de cultura. Né? Então, se eu fui formado numa determinada comunidade, traços culturais daquela comunidade estão em mim. Então, quando eu olho para o mundo à minha volta, eu vou ver o mundo, vou decodificá-lo com essa lente cultural que eu tenho e que eu uso. E não tem como eu negar a minha história. Né? Ortega y Gasset dizia, eu sou eu e minha circunstância. Né? Eu sou eu e aquilo que a vida fez de mim. Então, não tem como eu negar a minha história. Então, eu reconhecer que o outro pode enxergar diferente, isso é fundamental. Né? E uma outra dica que eu penso assim, ser fundamental é a seguinte. Pessoas queridas, nós não sabemos tanto como imaginamos saber sobre nós mesmos. Então, a gente precisa estudar mais, pesquisar mais sobre comportamento humano, sobre relações humanas. Nunca se dá por satisfeito. Quem quer desenvolver uma grande equipe no ambiente de trabalho precisa estudar sobre ser humano, sobre pessoa, sobre comportamento humano. A gente não pode se dar por satisfeito. As tuas falas, professor, me fez pensar o seguinte, vamos supor uma equipe, um ambiente de trabalho. Cada um tem ali o interesse, de certa maneira, de trabalhar, executar sua função técnica, pegar seu salário no começo do mês, pagar suas contas, né? Como é que o líder, o gestor, através do autoconhecimento, da humildade, desses processos, dessas dicas, consegue fazer com que aquela equipe perceba que o trabalho não é apenas um ganhar o dinheiro, que também o é, mas o trabalho é também transformar o mundo? Como é que ele pode articular essa ideia, fazer fisgar e morder essa situação na sua equipe? Eu penso que um dos grandes desafios, talvez, não sei se não seria um dos maiores desafios para o século XXI, no mundo corporativo, e alguns, obviamente, vão discordar, e a gente respeita a divergência, mas no meu ponto de vista, aproveitando o ensejo do programa... Merchan, pode fazer o merchan, não tem problema. Fazer o merchandising do programa. Do meu ponto de vista, eu penso que há necessidade, urge levar um pouco de humanidade para dentro das corporações. Por quê? Por mais tecnologizado que esteja o mercado de trabalho, por mais tecnologia que nós tenhamos à nossa disposição, quem faz as coisas funcionar são as pessoas. São as pessoas. Né? Então, veja bem, você entender de como funcionam as pessoas é fundamental. E aí, aquela pessoa que está no ambiente de trabalho, por mais que talvez ela tenha vindo para ali
para ao final do dia bater o cartão, voltar para casa, ao final do mês receber o salário, enquanto ela está ali, é uma vida dinamicamente que está presente. O Heidegger dizia um Dasein, um ser aí no mundo, está ali lançado no ambiente. E como você bem disse no começo da conversa, passa mais tempo ali do que com a família. Exatamente, exatamente. Então, eu diria assim que transformar os ambientes de trabalho numa condição saudável não é, né, obviamente, não é um luxo, é uma necessidade de qualidade de vida. Porque a pessoa que passa 8 horas no trabalho, tem pessoas que passam 10 horas no ambiente de trabalho, veja, cara, se você for pensar, quantas horas, né, normalmente o brasileiro tira para dormir em média? Vamos dizer lá, 7 horas, 8 horas. Talvez um pouco menos, 7. 7, recomendado é de 7 a 8, né? 7 a 8, tá. Bom, o dia tem 24 horas. Tá, você tira 8, sobra 16. Sim, um terço. Um terço. Se o cara fica 8 no ambiente de trabalho, para as outras questões todas, família, alimentação, vida social, lazer, tá, sobram 8 horas. Então, veja, um terço da vida da pessoa está no ambiente de trabalho, no mínimo. No mínimo, um terço da nossa vida, né, está no ambiente de trabalho. Portanto, se o ambiente de trabalho é prazeroso, eu não estou perdendo um terço da minha vida, certo? Agora, se o ambiente de trabalho é pesaroso, né, é desgastante, né, é tético, tá, você só em função de pegar o dinheiro e voltar para casa, cara, um terço da tua vida você está jogando fora. Que pesado isso, né? Muito. É a realidade. A saída, então, seria ressignificar, transfigurar aquilo. Perfeitamente. Então, ou nós humanizamos o ambiente de trabalho, entendeu? Ou nós vamos perder, né, descontroladamente o sentido da própria existência. O nosso programa está acabando, professor. Temos 1 minuto. Gostaria que você, com a sua sabedoria, a sua experiência, deixasse uma mensagem para a gente, para quem está em casa, sobre como a gente pode trabalhar boas relações, sadias relações, no ambiente de trabalho. Muito bem, André. Eu gostaria de terminar, né, com a seguinte frase, né? Você quer tornar o ambiente de trabalho, né, o ambiente onde você atua, um ambiente saudável? Busque primeiramente tornar a sua interioridade saudável. Né? Cuide de você, zele, porque às vezes as pessoas, né, se desgastam tanto pensando as coisas e deixam de pensar em si mesmo. Né? Então, não se trata de ser egoísta, né, de colocar-se no centro, não, mas se você não está bem, você nunca vai poder ajudar alguém. E se você estiver bem, sempre você vai poder fazer o melhor. Então, o primeiro passo, cuide de você e você vai cuidar bem das pessoas. Professor, muito obrigado por ter cuidado de nós neste momento, dando algumas boas dicas sobre como a gente pode viver bem no ambiente de trabalho. Eu agradeço o convite e me coloco à disposição para outras oportunidades. Obrigado. E obrigado a você pela audiência. Daqui, da comunidade dos Humanos na Solidão, mandamos um grande abraço a todas, na alegria e na ternura. Tchau, tchau.